No livro de João, no capítulo 3, a partir do versículo 1, Jesus ele está aqui falando com Nicodemos e ele começa a tratar acerca do novo nascimento. Pastor, o que é novo nascimento para uma pessoa cristã? Para uma pessoa que se diz evangélica, uma pessoa que se diz, como muitos chamam hoje, o gospel. O que é esse novo nascimento? Eu quero que você que me assiste agora, você pode ser de quaisquer religião. Independente, quando eu falo religião, não é da religiosidade, a prática, mas independente do que você creia. Você pode crer em Maomé, você pode crer no catolicismo, você pode crer na fé do Evangelho de Cristo, você pode ser um cristão denominado evangélico, você pode ser um budista, independente do que você creia. Eu não estou aqui para pregar uma religião, mas para abrir os olhos de todas as pessoas que creem em Jesus. Até mesmo aqueles que não dão valor ao que Jesus foi e é para nós, eles também estudam a vida de Jesus. E Jesus ele chega aqui trazendo aqui para o Nicodemos, quebrando um paradigma da época, que uns falavam uma coisa, outros falavam outra. E Jesus ele fala exatamente, pontualmente, muito claro o que se deveria ser feito acerca do novo nascimento. Se você nunca ouviu sobre isso, ou já ouviu, mas de uma maneira distorcida do que diz claramente as Sagradas Escrituras, leio a mesma Bíblia que todas as pessoas têm acesso, a Bíblia que vai passar na tela para você, é a Bíblia que qualquer pessoa tem acesso, não tem nada inventado pelo homem. É o Senhor que descreveu através dos seus santos apóstolos, pelo Espírito Santo direcionados, para que hoje nós pudéssemos aprender a verdade da palavra de Deus. Versículo 1 diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, que significa mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então, Nicodemos era um fariseu. Eu vou deixar bem claro para você que o fariseu, quando ele fala a prática que ele tinha, era uma religião da época, dos judeus, O fariseu, até Jesus depois, lá na frente, falou que o fariseu é aquela pessoa, até nos dias de hoje, quando algumas pessoas são chamadas de fariseu, é como se fosse até um xingamento. Porque fariseus são conhecidos como os hipócritas, que são pessoas que querem obrigar você a fazer uma coisa que nem mesmo elas fazem. Então, esses fariseus, eles tinham sabedoria, eles tinham conhecimento da letra, daquilo, desde a lei de Moisés, desde os 10 mandamentos, eles tinham um cuidado de saberem se aprofundarem no conhecimento da letra. Mais uma vez eu vou repetir, conhecimento da letra, que é a leitura, a história, A lei que estava descrita no tabernáculo, aonde ali eles chegavam, tinha as pedras do testemunho, que tinha ali os 10 mandamentos. As leis que foram dadas através de Moisés, que estão escritos nos 5 livros pentateucos, principalmente em Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 4 livros contam ali, então, a lei que Deus trouxe através de Moisés, e era o que eles seguiram. Durante milhares de anos, eles seguiram esse trabalho dessa maneira. Então, eles se tornaram muito mais, vamos dizer assim, religiosos do que praticantes daquilo que eles liam e buscavam. E é o que muitos hoje, não olhando para a lei, mas mesmo conhecendo a graça, são muito mais juízes dos irmãos, mais condenadores, mais aquele que gosta de apontar do que aqueles que procuram ajudar. Porém, Jesus encontrou este homem numa noite. Nicodemos foi até Jesus. Só que a Bíblia não fala que Nicodemos era um judeu qualquer.
O Nicodemos não era uma pessoa, um simples judeu. Como assim um simples judeu? Não era uma pessoa que tinha pouco conhecimento, todo mundo conhecia ele. Porque a Bíblia diz no versículo 1 que ele era um príncipe dos judeus, ou seja, era alguém que tinha um nome, era alguém que era conhecido diante de toda a sociedade da época. Porém, ele chega um momento que ele sai à noite e ele vai encontrar Jesus. E quando ele encontra Jesus, ele fala coisas muito importantes que creio eu que seja muito importante você saber disso. Ele diz assim: Senhor, olha, eu vou dizer para o Senhor, Rabi, né, que ele chama de mestre, as coisas que o Senhor faz, os milagres que acontecem quando o Senhor está em determinados lugares ou com certas pessoas, nós sabemos que isso que acontece é impossível acontecer somente pela mão humana. Pela mão de um homem, ainda com muita sabedoria, não teria capacidade para fazer isso. Então, todos nós, e preste atenção, todos nós reconhecemos, ele estava falando da religião, do farisaísmo, ele estava falando do período que eles viviam essa religião somente da lei, da dureza das coisas, e ele fala, nós reconhecemos, mesmo sendo fariseus, mesmo crendo só em Moisés como nosso Senhor, como aquele que trouxe para nós a lei, que nos traz o vínculo com o Pai, com Deus, nós, mesmo sabendo de toda a lei, nós acreditamos que o que o Senhor faz não é normal. Veja que quando Jesus está em algum lugar, em alguma pessoa, usando alguém, isso, meu irmão, é notório, é visível. E quando então o Nicodemos fala a Jesus, olha, eu quero dizer para o Senhor, nós sabemos que o Senhor é enviado de Deus. Porque não há quem possa fazer isso, senão uma pessoa enviada por Deus. Então, vale ressaltar que Nicodemos e os fariseus sabiam que Jesus era uma pessoa diferente. Ele era um ser humano como qualquer outro, porém as coisas que ele fazia, dava-se a entender, inclusive muitos diziam que Jesus era um outro profeta, assim como Elias, assim como Isaías, assim como Eliseu. Muitos diziam que Jesus mesmo era um profeta. Ele era mais um homem enviado por Deus, porém não era o Filho de Deus. Eles criam que tinha sim algo diferente em Jesus, mas não cria que Jesus era filho de Deus. E nisso, eu queria que você, se você pudesse guardar o que eu vou te falar, porque ele fala, esses sinais, ou seja, os milagres que acontecem onde o Senhor passa, só Deus pode fazer. Então, eu sempre gosto de falar desse jeito, dessa maneira, né? Contra fatos não há argumentos. Você pode ficar contra, você pode ter qualquer crença, você pode acreditar em qualquer coisa, você pode ter uma devoção por uma imagem, você pode ter uma devoção por algum santo, você pode ter uma devoção a uma pessoa que foi uma pessoa muito boa em vida. Pastor, eu tenho uma devoção a alguém que veio um anjo, falou comigo. Você pode ter quaisquer religião que você tenha uma fé. Pastor, eu acredito na numerologia, eu acredito na astrologia, eu acredito nisso. Irmão, eu não estou aqui questionando a fé de ninguém. Só que a religião da época, que era a religião dos fariseus, eles reconheciam que o que acontecia ali era a verdade. A pergunta que talvez muitas vezes você escute, né? Talvez nem escute, melhor dizendo, talvez você tenha a pergunta a fazer, mas não faz. Ou está dentro de você. Quando você vê, por exemplo, testemunhos, nós temos testemunhos que são transmitidos todos os dias. Pessoas que não são pagas para fazer uma mentira, fazer uma novela, uma criação da mente da pessoa, alguém que escreveu um texto para alguém copiar e vir aqui na frente da TV e falar para você, na frente das câmeras e contar uma coisa que é uma mentira. Isso não é feito. Pessoas curadas de câncer, pessoas que tinham, o missionário conta, eu presencialmente nunca vi. Mas o missionário conta que certa vez ele pregava, estava dentro da igreja, lá na São João 791, onde hoje é a nossa sede nacional no Brasil,
estava ali pregando, não me recordo, é ali ou é no Rio de Janeiro, mas enfim, independente de qual era a igreja ou o local, né? E ele estava pregando e ele falava, Deus, ele vai fazer a obra na sua vida, aquela coisa toda, o missionário pregando. E ele disse, Deus não é mentiroso. Inspirado por Deus. Deus não é mentiroso, ele disse que faria e fará. Tinha uma pessoa que estava sentada nas primeiras fileiras ali da igreja, ali das poltronas da igreja, e ele então via que tinha um senhor que estava com uma barriga enorme. Não era de gordinho não, era uma pessoa que dava para ver notoriamente que tinha algo errado ali. E esse senhor, uma barriga enorme, chamado, conhecido depois de um testemunho, ele contando que ele até usava um suspensório, isso tem um testemunho, ele usava o suspensório segurando as calças, porque ele tinha uma barriga muito grande. E era reconhecido pela medicina que ele tinha a chamada barriga d'água, aquela barriga enorme assim, um problema de saúde. Enquanto ele pregava isso, e ele prestando atenção, o missionário disse, Deus não é mentiroso. Aí o missionário contando, ele disse que na mesma hora ele viu a barriga do homem murchar. Graças a Deus. Essa barriga foi murchando e ele teve que segurar as calças porque o suspensório ficou solto, senão ele ia mostrar ali o seu corpo. Como que isso pode acontecer? Como pode uma pessoa que chega com um caroço dentro de uma igreja, não estou falando aqui da nossa igreja, mas eu falo daqui porque é aqui que tenho aprendido e entregado Jesus às pessoas, chega na igreja com um caroço do tamanho de uma laranja. E esse caroço, como no estralar de dedo, some. Como pode, por exemplo, aquela criança em Curitiba, missionário, aquele bebezinho, que o médico disse, essa criança vai ter um problema sério, vamos fazer alguns tratamentos, talvez até vamos ter uma intervenção cirúrgica, porque o pezinho da criança nasceu, se não me engano é Arthur o nome da criança. Eu até vou pedir depois para procurarem ali, para a gente mostrar esse testemunho. E a criança tinha um pezinho torto, para o lado assim, um pezinho ficava para frente e o outro ficava assim. E na hora da oração o pezinho da criança voltou ao lugar. Como que isso pode acontecer? Isso é o que acontece quando cremos em Jesus, quando acreditamos que Ele é o Filho de Deus. E tudo isso eu estou falando para você, estou argumentando isso para você, porque o Nicodemos fala, olha, é impossível o Senhor não ser enviado de Deus, porque as coisas que o Senhor faz, ninguém faz. Nós sabemos a letra, nós temos a Torá, nós temos aqui todo o ensinamento, mas nós não sabemos fazer o que o Senhor faz. Como que é? O que o Senhor tem de diferente? Aí ele fala no versículo de número 3, Jesus vai responder. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Sabe por que Jesus falava desse jeito? Preste atenção. Jesus, quando começou seu ministério terreno, quando começou as obras, que a partir dos seus 30 anos foi o dia que Jesus foi até o João Batista. João Batista estava batizando pessoas no deserto e ele pregava o arrependimento. E ele dizia, arrependei-vos porque é-vos chegado o reino dos céus. E ele falava com dureza muitas vezes. João Batista dizia, arrependei-vos, raça de víboras. Ele estava ali, numa pregação dura. E Jesus foi até esse deserto, chegou ao João Batista, que era seu primo, filho de Isabel e Zacarias, e ali ele fala, João Batista, eu quero que você me batize. E aí o João, peraí, mas eu batizar o Senhor? É o contrário, era o Senhor que tinha que me batizar. Mas o Senhor Jesus deu uma lição para ele, eu careço que você venha me batizar. Jesus deu o exemplo, mesmo não tendo pecados, mesmo não tendo falhado, ele foi o exemplo, que aos 30 anos ele foi batizado, desceu as águas, e ele agora fala para o Nicodemos, Nicodemos, sabe por que isso acontece? E ele fala de uma coisa, ele responde diferente da pergunta, porque ele perguntou, Senhor, como pode fazer isso? O Senhor é um profeta? O que o Senhor é? Nós vemos que o Senhor tem que ser enviado de Deus, só que Jesus fala, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus.
Quando Jesus foi batizado nas águas, ele então começa o ministério dele, a evangelização. Ele começa então a ganhar almas, levantar discípulos, curar pessoas, até o dia, preste atenção, até o dia do batismo de Jesus. Não se diz nada na Bíblia a respeito de milagres ou curas que anteriormente tinham acontecido. O próprio Jesus dá-nos o exemplo de que só há uma transformação verdadeira e Deus só vai poder usar você e a mim depois do batismo nas águas. E o que é o batismo? Vamos continuar a leitura e eu vou explicar. Versículos 4. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Então Nicodemos ele fala, peraí, mas Senhor, o Senhor disse que eu tenho que nascer de novo. Só que até o dia, até esse momento que João Batista veio pregando no deserto, ninguém ouviu falar, toda a história de vida, ninguém viu falar de batismo. Ninguém viu falar que alguém precisava nascer de novo para ser salvo, para conhecer o reino de Deus. Ninguém sabia. E quando se começa a falar de algo que você não tem o costume, você começa a repudiar. Você fica contra crente, você fica contra pastor, você fica contra a igreja, mas talvez você fique desse jeito porque você nunca ouviu a verdade. Você sempre ouviu uma coisa que achava que era verdade e não era. E aí chega Jesus falando isso, Nicodemos diz, Senhor, peraí, mas tipo até uma zombaria. Eu imagino Nicodemos, peraí Jesus, peraí, me diz uma coisa. Como que pode um homem já velho entrar no ventre da mãe de novo? O senhor está louco, Jesus? Posso dizer dessa maneira aqui, estou parafraseando. Ô Jesus, eu acho que o senhor está, tá meio enganado nas coisas que o senhor está falando aí. Eu não consigo acreditar numa besteira dessa. Aí Jesus vai responder de novo. Versículo 5. Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Agora ele começa a falar acerca da salvação. Ele não somente diz que tem que nascer de novo, mas ele fala, quem não é batizado nas águas, eu vou lhe falar com todas as letras para ficar bem claro para você, tá? Você não precisa ser batizado no Rio Jordão. Você não precisa ir a um rio para ser batizado, mas o batismo, a palavra batismo, que significa sepultamento, Como assim, pastor? Sim, o batismo nos faz entender que morremos quando descemos as águas. E não se esqueça, batismo é imersão. Imersão quer dizer colocar dentro, aprofundar, imergir. Não é pegar um copinho de água e jogar na cabeça. Não é falar assim, a criança nasceu, tem que batizar. Eu falei há pouco para vocês que eu já vi uma loucura assim. Preste atenção. Quando nasce a criança, certas religiões falam assim, tem que batizar logo, porque senão a criança vai virar pagão, vai para o inferno se morrer e não sei o quê. Coisas absurdas. Porque o batismo nos dá a entender e faz claramente aqui, Jesus está ensinando, que é o arrependimento. Nada mais do que isso. Como que uma criança, um bebê recém-nascido vai se arrepender de algo que nem sabe? E aí a religião ensina uma coisa, a pessoa, não, isso aqui é o que o pai ensinou, a mãe ensinou, mas ensinou errado. A Bíblia está aqui, ó, palavra de Deus. Ele está dizendo aqui, ó, vocês têm que nascer da água e do Espírito. Vocês precisam, então, renovar as suas vidas. Quando vocês são batizados nas águas, vocês são purificados dos seus pecados, aí nasce um novo homem em você. Aí nasce um homem espiritual, uma mulher espiritual. Alguém que agora reconhece a sua pequenice, reconhece as suas falhas e que é perdoado das suas falhas, mesmo você tendo consciência no passado que você errou. Quando você aceita Jesus como teu Salvador e desce as águas, você torna-se então um filho de Deus. Aí ele continua falando, né? O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Versículo 7, já pulou 6 aí. Não te maravilhes de ter dito necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz,
mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Ele mesmo não sabendo, ele pergunta de novo, mas como que pode isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Para aqui e olha para o pastor. Você talvez seja mestre de muita coisa. Talvez você diga, não, mas é assim que tem que ser feito, porque fulano ensinou, porque fulano disse. A religião da época, que eram os fariseus aqui, tinham os saduceus, enfim, mas os fariseus, essa religião, esse fariseu chamado Nicodemos escutou todas essas palavras de Jesus acerca do batismo, acerca do arrependimento, acerca de nascer de novo. Ele entendeu que o nascer de novo não era entrar no ventre da mãe de novo, mas o nascer de novo era se arrepender e descer as águas, ser batizado nas águas. Imersão, não interessa se é numa piscina, se é numa porção de água onde essa pessoa é imergida ali dentro das águas, e isso tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso Jesus nos ensinou. Porém, o Nicodemos faz de novo a pergunta, talvez você está me assistindo agora, está assim, Paulo, eu não acredito nisso aí não, isso aí é história para boi dormir. Olha, cuidado, hein? Porque eu não estou falando de mim, eu estou dando para você o que está escrito aqui na Sagrada Escritura, o que está no Evangelho. E Jesus, ele fala, isso são palavras não do pastor, não são palavras de alguém que tem uma fé proferida em uma religião. Não, isso aí é coisa dessa igreja. Não, isso é Evangelho, palavras de Jesus. Da boca de Jesus saíram essas palavras. Aí ele diz assim, versículo de número 11. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Aqui ele estava falando do momento que ele seria crucificado e ressuscitado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha um pouquinho para mim. Guarde este versículo. Para mim, e acredito que para a grande maioria daqueles que proferem a fé em Jesus, amam esse versículo. Guarde esse versículo agora, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele, que acreditar, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, Nicodemos, a religião da época dos fariseus, eles eram de condenar, a prática deles era da condenação. Não era a salvar a pessoa, livrar a pessoa do mal, tirar, por exemplo, tem pessoas que falam, viveu a vida inteira roubando, mentindo, matando, agora diz que é crente. Isso chama-se Jesus Cristo, chama-se Evangelho. Uma pessoa que muda, não é porque tomou um banho nas águas, é porque a pessoa se arrepende. E quando esse arrependimento é genuíno, é verdadeiro, Jesus está dizendo, Jesus ele veio não para condenar, não para obrigar alguém a servir a Deus, muito pelo contrário, ele veio para salvar a todos nós. E Deus enviou Jesus para a salvação. E Jesus deu o exemplo dizendo, olha, eu vou me batizar, ele ensinando acerca do que é ser nascido de novo, só é nascido de novo quem toma essa postura, reconhece os seus pecados, muda as suas atitudes, desce as águas, aí então é chamado Filho de Deus. Versículo 18, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Eu acredito que se a gente parar aqui já é o suficiente, mas pense no que Jesus está dizendo, não é uma palavra da boca do pastor, Jesus está dizendo, aquele que crê, olha bem claro, aquele que crê, ele está abençoado, aquele que nele crê não é condenado, mas aquele que não crê já está condenado. Ou seja, essa pessoa que não acredita nas palavras vindas da boca de Jesus, porque ele disse, Nicodemos, se eu falo das coisas terrenas vocês não acreditam, quem dirá se eu falar das celestiais?
se você não acredita vendo os milagres, se você não acredita na mudança, na conversão de alguém que era drogado, de alguém que era, sei lá, uma prostituta, que tinha a prática de prostituição, uma pessoa que tinha a prática do roubo, uma pessoa que já foi presa, uma pessoa que traía a esposa, que fazia todo tipo de coisas erradas, que hoje é uma pessoa transformada. Se isso não faz você acreditar que Jesus muda pessoas, como que vamos falar de algo do céu se você não acredita nem nas coisas que você vê? Eu mostro todos os dias aqui, eu mostro testemunhos, mas muitos de vocês não acreditam. Jesus está falando isso aqui, e ele fala no versículo 19, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Sabe por quê as pessoas amam mais as trevas do que a luz? Porque as obras, as práticas que essas pessoas têm, aqueles que não amam a luz, que não amam a Jesus, elas preferem continuar nas trevas, porque as práticas delas, que são de trevas, fazem ela ser separada de Deus. Porque a Bíblia diz que há uma separação entre a luz e as trevas. As nossas práticas devem mudar. Então, seja uma pessoa que escuta cada palavra de Jesus. Põe na tela para mim o versículo de novo, para a gente terminar aqui esses 2 versículos. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. 20. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Ou seja, tem pessoas que ela não sai do que é errado porque ela não quer ser reprovada. Você talvez não se converta a Cristo, não desça as águas, não se arrependa de viver uma vida de pecado, viver uma vida errada, porque você tem medo da condenação. Só que Jesus, ele veio não para te condenar, ele veio para te salvar. É isso que o Senhor quer fazer. Só que muitas religiões, muitas crenças, muitas formas de enxergar as coisas de Deus faz com, até mesmo o próprio Evangelho. Tem pessoas que, o Evangelho não, mas as pessoas que praticam o Evangelho. Pastores, cristãos, né, os crentes, né, diáconos, obreiros, músicos, pessoas que deveriam dar o exemplo, dão um mau exemplo e fazem que pessoas não acreditem mais em Deus, se tornem ateístas, se tornem pessoas que não dão valor na palavra. Não seja você essa pessoa. Valorize o que Jesus disse. Valorize, porque a religião da época, os fariseus criam que as obras que Jesus fazia era só por Deus que podiam ser feitas. Mas quando se tratava das obras particulares deles, eles não queriam se arrepender. Por isso, o batismo nada mais é. O dia que você se arrepende, você decide descer as águas, ser batizado, e ali então nasce uma nova pessoa, uma nova criatura, nascida nas águas e no Espírito. Amém? Deixa eu fazer uma oração por você. Pegue seu copo com água, já estendi aqui um pouco. Pegue seu copo com água e vamos entrar nesse momento de oração. Como eu disse que oraria pelas famílias, oraria pela sua casa, é o que eu faria agora. Pegue o seu copo com água, sua garrafa com água, feche os seus olhos e entremos nessa oração. Pai, muito obrigado por esta palavra, muito obrigado por esse entendimento que a cada dia o Senhor tem acrescentado em nossos corações. Sabemos, ó Deus, que muitas vezes a religiosidade e o tempo, ó Deus, adquirido na religião nos faz ter dúvidas acerca da verdade vinda da boca do Senhor. E isso, meu Deus, tem acontecido com muitas pessoas. Mas nós que cremos de todo o coração, te pedimos, ó Pai, abençoe essas pessoas, ilumine, meu Deus, os pensamentos. Ilumina, meu Deus, a maneira de enxergar as coisas, para que essa pessoa reconheça as suas falhas, que ela entenda que as palavras de Jesus são espírito e vida e verdade. Pai, eu abençoo estas pessoas. Meu Deus, eu peço que no lar dessa mulher, deste homem, meu Deus, desta família, haja, meu Deus, salvação. Que dentro dessa casa haja prosperidade, haja libertação, haja, meu Deus, que o Senhor possa habitar nessa casa. Que haja justiça, que haja o amor verdadeiro, o amor ágape, o amor que vem de Deus. Meu Deus, eu abençoo e peço que portas se abram. Peço, meu Deus, que haja entendimento entre os pais e os filhos e os pais. Que haja entendimento, ó Deus, e compreendimento e comprometimento entre o marido e a mulher e o marido.
que haja, meu Deus, uma restauração nessa casa. E eu te peço, Pai, coloque, meu Deus, como se fosse, meu Pai, uma blindagem impedindo o acesso do mal nessa casa. Que nessa casa haja fartura, haja, meu Deus, salvação e que haja pessoas nascidas do Teu Espírito, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Beba comigo desta água. Glórias a Deus, que Deus abençoe sua vida, podendo, nos ajude. Compartilhe esta mensagem, pois Deus tem falado com muitas pessoas. Você conhece um familiar que precisa aprender acerca desta palavra? Mande, envie para os seus amigos e seja abençoado em nome de Jesus. Amém?